E o São Paulo empata mais uma vez contra o Ceará lá na Arena Castelão, com um time razoavelmente modificado. E a gente vai falar com calma desse jogo aí, eu vou dar minha opinião sobre o que eu achei. Já começo adiantando de que eu não acho um empate fora de casa, jogando no Castelão, contra o Ceará, com o de campo do Ceará, eu não acho um resultado ruim. Para mim, empate dentro de casa é considerado um resultado ruim, apesar de que o São Paulo realmente precisa pontuar no Campeonato Brasileiro para subir na tabela, porque a parte de baixo, claro que tá no começo ainda, mas a parte de baixo já tá bem embolada, e a gente sabe como que é todos os anos aquela luta tanto pela liderança quanto pela permanência no Campeonato Brasileiro, e o São Paulo acordou tardiamente na competição, quando já tinha empatado diversas vezes contra Sport, Cruzeiro, enfim. Mas eu não considero, tá? Já adianto que eu não considero um resultado ruim. Zubeldia mandou a campo um time razoavelmente modificado. Eu digo razoavelmente modificado porque alguns jogadores que faziam parte do time titular ele acabou colocando no banco para preservar mesmo, mas ele acabou deixando jogadores importantes como o Ferreira, o Ferreirinha, o Alisson. Então esses jogadores estavam em campo. Ele deu oportunidade para o Rian Francisco, que iniciou a partida como titular. Então ele modificou algumas peças dessa partida. E assim, a gente já vê uma diferença entre o que foi apresentado pelo Zubeldia no jogo da Libertadores e o que foi hoje. E a gente tem que levar em consideração que o time estava modificado. A diferença principal que eu vejo é na questão das substituições. Contra o Libertad, eu achei que ele não mexeu mal. Eu achei que todas as substituições dele surtiram um efeito e foram substituições positivas que ajudaram o São Paulo a sair com resultado positivo, principalmente no segundo tempo, quando ele acabou optando por colocar velocidade num time que precisava de velocidade. Hoje eu já achei que ele fez o oposto. As modificações que ele fez, especialmente no segundo tempo, eu não fui muito a favor. Claro que já estava no cronograma, muito por causa desse calendário que é mais extenso e é mais apertado, ele preservar alguns jogadores, como o Alisson, como o Ferreirinha, que jogou apenas 45 minutos, não voltou para o segundo tempo, mas eu achei que a mexida foi muito errada. Ele acabou optando por colocar o Cedric. O Cedric, eu não posso nem vir aqui falar que ele é ruim, porque ali não é a posição de origem dele. O que ele estava fazendo era novamente aquilo que eu não sou fã de carteirinha, que é aquela dobra de laterais. Só que o Cedric, é como eu falei no jogo contra o Libertad, o Cedric ele não tem o potencial ofensivo que o Ferreirinha tinha. No primeiro tempo, o Ferreirinha e o Ferreira estavam sendo justamente esse desafogo do São Paulo. E aí no segundo tempo a gente acaba perdendo isso. E com o passar do tempo, os jogadores vão se cansando. Teve até uma jogada no segundo tempo, jamais pro final, aonde o Ferreira recebe uma bola e ele acaba optando pelo passe pro Luciano, só que ele visivelmente está cansado porque ele não consegue dar o pique que ele é acostumado a dar. Então a gente percebe que ali ele deveria ter sido substituído, o Zubeldia poderia optar por outros jogadores, mas as substituições dele, numa maneira geral, eu não achei que as substituições dele surtiram um efeito e fizeram com que o time melhorasse ou com que o time tivesse próximo de uma vitória. Eu não tive essa impressão em nenhum momento do jogo, não sei se vocês têm essa mesma percepção, mas em nenhum momento do jogo onde eu estava assistindo, especialmente no segundo tempo. No primeiro tempo eu ainda tive um pouco, porque, obviamente, o Ceará saiu na frente muito rápido, em questão assim de 4, 5 minutos de jogo, o Ceará saiu na frente, com um vacilo ali da defesa do São Paulo. O Ceará acabou saindo na frente, fez um gol ali praticamente de cobertura no Rafael, que não tinha muito o que fazer, e saiu na frente muito cedo, e ali depois ficou administrando o resultado, e o São Paulo acabou indo para cima e tendo melhores possibilidades do que o Ceará. Então o São Paulo estava mais entregue, estava mais inteiro e teve mais finalizações e oportunidades do que o Ceará. E aí o São Paulo acabou de fato dominando o primeiro tempo, porque o Ceará também não assustava tanto assim. E aí no segundo tempo ele acaba voltando com essas modificações, e a impressão que me passou era que realmente o São Paulo não estava próximo de vencer a partida. O São Paulo não teve
nenhuma jogada de você olhar e falar assim, nossa, o São Paulo quase fez o gol. Diferente do Ceará. O Ceará já teve uma parte ali do jogo que teve um bombardeio por parte do Ceará que parecia que a qualquer momento o Ceará faria o gol, porque estava mais ativo no campo do São Paulo do que o São Paulo. Então eu não tive essa percepção. E eu achei, na real, que o empate ele ficou de bom tamanho para o que as duas equipes produziram. O São Paulo, para um time mesclado, eu não vou dizer reserva, mas para um time mesclado, eu não achei um desempenho ruim, não achei que o São Paulo fez uma partida ruim. Achei que foi uma partida ok, claro, poderia ter desempenhado melhor, poderia ter feito melhor, porque é aquilo que a gente sempre fala. Campeonato Brasileiro é um campeonato traiçoeiro, é um campeonato que exige mais das equipes, e eu acho que o maior problema do Campeonato Brasileiro é justamente você disputá-lo e ainda assim ter outras competições para você disputar, como Copa Libertadores da América, Copa do Brasil, quem tá disputando a Sul-Americana. Então, eu acho que essa é a maior dificuldade. E também tem a questão de que a cada ano que passa, os clubes que sobem da Série B, eles já sobem com uma vontade significativa de permanecer na Série A. Então, é o que eu sempre falo, o Campeonato Brasileiro é um campeonato completamente imprevisível, não é uma coisa que dá para saber o que vai acontecer, é muito traiçoeiro. Somar pontos é muito importante, só que o que me deixa esperançosa de certa forma é realmente ver que o trabalho ele tá começando a se estabilizar, mas a gente ainda tem aquele problema seríssimo do Zubeldia com relação à substituição, porque na maioria das vezes ele sabe montar o time, mas ele não sabe substituir. Hoje eu acho que não teve nada dos dois. A escalação para mim poderia ter sido melhor dentre as opções que a gente tinha e as substituições principalmente. Eu não teria feito metade das substituições que ele fez, principalmente ali no final, quando ele optou por colocar o Alan Franco. Tudo bem, eu entendi essa substituição, porque ele realmente queria fechar a casinha e garantir pelo menos esse ponto, porque naquela altura do jogo ali, que já estava quase no final, era melhor você somar um ponto do que você não somar nenhum. Se você soma nenhum, você fica com 7 pontos. Pelo menos ali você anda mais uma casinha, sabendo que os adversários da parte de baixo da tabela vão acabar pegando os times complicados nessa rodada. Então, eu entendi ele ter colocado o Alan Franco, mas a maioria das substituições dele eu não achei interessante, então ele acabou optando por colocar o Cedric, depois ele tirou o Igor Vinícius para colocar o Rodriguinho, e aí acabou modificando o Lucas Ferreira várias vezes de ponta. Uma hora ele ia para um canto, outra hora ele ia para o outro. Então as substituições eu não curti tanto, não achei tão interessante assim, mas aquilo foi um jogo bem morno, foi um jogo assim que realmente faltou protagonismo das duas equipes, não só do São Paulo, como não só do Fortaleza. Faltou realmente protagonismo, faltou futebol, eu vou dizer assim, faltou futebol. Pro São Paulo não é tão ruim o empate, você empatar fora de casa nunca é ruim. Eu nunca vou considerar um empate fora de casa como um resultado ruim, apesar das circunstâncias que a gente sabe que o São Paulo tá lá na parte de baixo da tabela, precisando subir, mas mesmo assim, com o time misto, com toda essa questão envolvendo o time misto, ainda tá em reconstrução, o trabalho tá se reconstruindo, então eu não vou considerar o empate como um resultado ruim. Eu acho que a gente ainda tem muitas rodadas que a gente pode acabar recuperando todos aqueles empates que nós tivemos, inclusive dentro de casa. Eu acho que são 38 rodadas nesse campeonato, um campeonato extremamente longo, a gente ainda, se não me engano, vai ter uma pausa. Então, no mais, foi um jogo bem morno mesmo, foi um jogo bem chatinho. Pra quem tava cansado e quem tava com sono, eu tenho certeza que deve ter dado uma pescada, porque foi um jogo sem muito protagonismo, sem nada. Uma hora o Daronco querendo aparecer, não dando algumas faltas pro São Paulo, não revendo alguns lances. Mas de uma maneira geral, eu achei que realmente futebol ficou em falta hoje. Eu não senti futebol nem do São Paulo, nem do Ceará. Mas no mais, jogadores como o Rian Francisco, que a gente sempre fala aqui que tem que jogar, que acabaram se destacando. O Lucas Ferreira fez mais uma boa partida. Ferreirinha também
Inclusive a assistência do gol foi do Ferreirinha, um belíssimo gol do Rian Francisco, que obviamente pede passagem no elenco principal. Hoje ele saiu justamente por desgaste ou até por uma falta de preparo mesmo, porque não vou nem falar desgaste, porque ele não joga, né? Então é mais uma falta de preparo físico mesmo, porque ele fica muito tempo sem jogar, na maioria das vezes ele fica no banco. Então ele acabou saindo ali por essa falta de preparo, mas de uma maneira geral achei que ele fez uma boa partida, assim como outros jogadores do São Paulo. Mas você vê que essa partida não tem muitos destaques, nem positivo. Agora, negativo, a gente pode citar alguns, como, por exemplo, o Igor Vinícius, que eu nem preciso falar que, para mim, Igor Vinícius é fim de ciclo no São Paulo. Não deveria nem voltar a vestir a camisa do São Paulo. Acho realmente lastimável eu ainda ter que ligar a minha televisão e assistir o Igor Vinícius fazendo as pataquadas que ele faz. Mas ele tá no elenco e provavelmente será utilizado em muitos outros jogos até que o São Paulo encerre o vínculo com o Igor Vinícius. Mas você vê que é um jogo insosso, que é um jogo que não tem muito o que falar, porque não aconteceu muita coisa. Nenhum time ficou próximo de vencer a partida, nem o Ceará, nem o São Paulo. Então, realmente, os dois times deveram ir muito futebol, mas para o São Paulo eu não considero um resultado ruim. Então deixe aqui nos comentários o que vocês acharam dessa partida, se vocês consideram o empate um resultado ruim, que eu vou estar curtindo aqui e comentando os comentários de vocês, tá bom? Um grande beijo para vocês e até a próxima!